Olá, oi, oi Rose, Edilene, Paz do Senhor. Vamos esperar o povo entrar, né, pra gente poder dar início daqui a pouquinho. Vamos esperar uns minutinhos pra gente poder iniciar a nossa live com o nosso estudo. Dando um tempinho aqui pro pessoal acessar o link. Primeira vez, tá, gente, que eu faço uma live ao vivo, então tenham paciência comigo. Já já o povo tá aqui. Moura, Moura, Pai do Senhor, Moralina, Cíntia, Rosângela, Pai do Senhor, gente. Aguarda que a gente já tá começando. Daqui a pouquinho a gente já inicia. Tô esperando o pessoal conseguir acessar o link para poder a gente iniciar a nossa live, nossa primeira live aí nesse período. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, isso vai ser uma primeira experiência para a gente poder passar a fazer isso com mais vezes, porque a gente vai ter, além dos cultos presenciais no futuro, a gente também vai ter oportunidade de fazer isso mais vezes, né? E aí a gente vai ter mais conteúdo na página, edificar mais vidas, e a gente vai conseguir também compartilhar mais da palavra, né? Vai ser benção, em nome de Jesus. Pai do Senhor, Celso, Everton. Tentando ver todo mundo aqui. Tô vendo se o pastor consegue entrar de onde ele tá. Seu pai não entrou. Amém, glória a Deus. Pai do Senhor. Ô Riso, Pai do Senhor, meu amor. Thaís, que linda. Gente, vou fazer isso mais vezes. Que delícia. Pai do Senhor, Thaís, meu amor. Lá de São José dos Campos. Que privilégio. Pega o seu celular lá pra falar com seu pai. Manda ele entrar. Liga pra ele, chama ele. Oi. Glória a Deus. Pai do Senhor, Eliana. Já vamos começar nossa primeira live aqui. Deus é maravilhoso, né? Que proporciona essas oportunidades da gente estar compartilhando a palavra de Deus mesmo à distância, né? Amém. Oi, mãe! Minha mãe. Oi, mãe.
Gente, então, eu trouxe aqui hoje um estudo bíblico bem peculiar à nossa situação atual e que nós temos assim o material da Vida Cristã, que é uma revista da nossa Confederação Feminina das Igrejas Congregacionais, que tem um material riquíssimo, né? Então, eu peguei um estudo bíblico que fala sobre enfrentando as tragédias da vida, né? Bem peculiar, falando daqueles que creem em Deus e espera-se postura de fé e confiança inabalável em meio à crise. E a gente vai falar aqui do livro de Juízes e Ruth. A gente vai falar da transição do livro de Juízes para Ruth, né? Falando um pouco da história da família de Elimeleque, né? Que é o marido de Noemi. E nós, assim, passamos por problemas na nossa vida com mais frequência do que a gente gostaria, né? Não sei se é porque também a nossa memória dos tempos difíceis fica mais consolidada do que a memória dos tempos, né, fáceis, mas acaba que a gente acaba tendo mais problemas do que a gente gostaria. E quando os problemas surgem, por mais que a gente conheça a palavra de Deus, né, por mais que nós saibamos as orientações de Deus na hora de viver, aí complica, né? Então, muitas vezes a gente decide as coisas por nossa própria conta, fazemos justiça com as próprias mãos, em vez da gente confiar em Deus e nas suas mais preciosas promessas, né, de provisão e de direção. Então, a gente traz aqui, né, hoje esse estudo, eu vim trazer aqui o cenário de Juízes, né, um cenário que a gente pega lá do livro de Juízes, quando ele estava falando, né, fazendo uma referência, o livro, ao caos social que acontecia naquela época e a miséria pessoal daquele povo, resultado da falta de autoridade e justiça que eles não tinham, né, tava sem rei. Em Juízes 17:6 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que dava na cabeça, né? Será que tem alguma coisa a ver com o nosso dia a dia de hoje, né? Será que isso tem a ver com o nosso tempo de hoje em dia? Cada um faz o que dá na telha, né? Cada um faz o que está na cabeça. Então, o cenário de Juízes era um cenário de guerra civil. E já no livro de Ruth, a gente não fica totalmente alheio ao contexto nacional, até mesmo global, né? Porque a gente lá no livro de Ruth já se tratava do destino da família de um homem que ele e a sua família decidiram tomar um destino, tomar uma decisão diferente, né, do que Deus estava orientando, né? E aí o livro de Juízes termina, né, encerra, e já logo começa o livro de Ruth, e a gente vê que o cuidado que a gente vê em relação à família de Elimeleque, né, através da vida de Noemi e de Ruth, é sinal de que Deus, né, é mais uma prova de que Deus, o Deus das nações, que cuida de toda a nossa nação, também cuida de nossas famílias, das nossas vidas, né? Ele se importa com as coisas comuns relacionadas ao nosso dia a dia também. Ele se importa comigo, se importa com você e se importa com toda a nação. Então, a terra, naquele tempo, né, de Juízes, ela passava por fome, tinha fome na terra naquele período, né? E aí, trazendo para o nosso dia a dia, né, aquele tempo de fome que estava se relacionando em Belém, né, através do livro de Juízes, trazendo para a gente hoje quando o problema e a crise nos alcançam, né? Nós estamos passando por um problema de crise no mundo, né? Não só na minha casa, na tua casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, está no mundo. E aqui, quando fala da fome em Juízes, né, que
era uma experiência muito dramática. A fome é uma das experiências mais dramáticas que existem, né? Era fato aqui, né? A gente já falamos que já foi falado aqui antes, né? Aqui em Juízes 21, 25 dizia: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, assim, esse tempo pode ser resultado, resumindo assim, prosperidade e bênção levaram à apostasia. E essa desencadeava o castigo, que por sua vez levava ao arrependimento. Com esse vinha a bênção. Logo, haveria mais apostasia e mais castigo e um círculo recorrente de prosperidade e tragédias. A seca, a invasão do inimigo e a fome eram sinal de castigo de Deus sobre o povo rebelde. Esse interesse divino no destino de um homem, nos dias em que julgavam os juízes, deveriam nos lembrar até mesmo nas nossas situações mais comuns e mais simples, são também significantes para Deus e se encaixam no seu cuidado todo-poderoso. Então Deus se importa nos mínimos detalhes, com a sua vida, com a sua saúde, com a sua segurança, né? Meio ao caos nacional, mundial, Deus também se importa com você, se importa comigo. Só que é o seguinte, nós precisamos ouvi-lo, nós precisamos obedecê-lo, né? Porque como eu vou estar longe de Deus e querer as suas bênçãos, né? Não tem como, não existe essa possibilidade. E o que aconteceu quando, por causa da fome em Belém, Elimeleque e sua família se mudaram da cidade? Então, o homem simplesmente resolveu se livrar do problema. Elimeleque e sua família foram para Moabe para fugir da fome. Foram para Moabe tentando resolver com as próprias mãos um problema, e sendo que Deus já tinha dado uma direção de confiança, de confiar. Nós temos na ponta da língua, né? Confie em Deus, né? Crê nele, tenha fé. Só que na hora de viver, a família de Elimeleque serviu a um Deus vivo. Porém, os filhos se casaram fora do arraial. No momento de fome, resolveram fugir. Será que eles realmente obedeciam ao Deus que eles criam? A família dessa narrativa, né, que é de Noemi e de Elimeleque, decide então morar em outra terra, e que aparentemente não havia a mesma dificuldade de Belém. Moabe tinha em torno de 800 quilômetros de distância, do outro lado do Mar Morto. Para lá eles foram, tentando fugir do problema. A questão toda é que o povo de Deus for ensinado a confiar no Senhor, independente das circunstâncias adversas. Não é porque uma situação ficou difícil que Deus nos abandonou. Será que uma fuga por ocasião da fome na mente de Elimeleque era a única saída? Será que ele via severa escassez de alimentos como um sinal de descontentamento divino, castigo de Deus? Não sabemos, né? A Bíblia não nos dá essa pista. O que sabemos é que outros belemitas, ou seja, o povo de Belém na terra, né, que era a terra de Elimeleque, ficaram confiando em Deus à espera do final da crise, e ao que parece passaram muito melhor do que a família de Elimeleque, que resolveram fugir. Lá em Ruth 1:6 diz assim: então se levantou ela, Noemi, com suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então, enquanto ela estava lá, né, nos campos, com as noras, passando por dificuldade, Deus já estava provendo para o povo dele, em Belém. O povo que confiou, esperou no Senhor, dependeu dele. Então, o que aconteceu com essa fuga, né, de Elimeleque com a sua família para Moabe? Moabe era uma terra pagã, né, era uma terra que
eles não serviam ao Deus vivo, era idólatra. E Elimeleque e seus 2 filhos morreram naquela terra e foram enterrados ali, numa terra idólatra. E deixando então 3 viúvas, Noemi e suas noras. Por que não foram para um lugar, pelo menos, onde serviam ao Deus vivo? Por que não foram para uma terra, né, que não fosse idólatra? Será que era falta de confiança na provisão divina? Noemi, em quem se concentra o primeiro capítulo de Ruth, ficou de uma hora para outra sozinha, sem lar, sem marido, sem filhos, sem amigos, sem esperança e sem herança. Como louvar a Deus numa situação como essa? Como agir em meio ao terremoto e ao vendaval? Ela estava colhendo as consequências, né, de uma decisão imprudente do próprio marido, né, do qual eles acataram e foram para fugir do problema para Moabe. E acaba que ela ficou numa situação que naquela época ficar viúva, né, com 2 noras viúvas, não era fácil. E encarar a morte do marido e dos 2 filhos. A morte, num certo sentido, é um dos acontecimentos mais naturais da vida. Mas, em outra perspectiva, é menos natural. Todos os homens são mortais. O tempo de permanência de cada um aqui nesse mundo é limitado. O autor do livro de Ruth, ele narra um desastre em cima do outro na vida de Noemi, dando-nos um senso real de choque que atinge uma pessoa nessas condições. Ela certamente não estava preparada para enfrentar tal situação, né? Quem está? Tanto que quando ela volta, né, resolve voltar para Belém, ela muda de nome, né? De Noemi ela passa a ser Mara. Ela disse que era melhor que se chame Mara, porque ela estava voltando amarga, porque ela não conseguiu, né, ter sabedoria para digerir todos esses problemas e poder se recuperar recomeçando com Deus, né? O Deus de um recomeço. Deus é o Deus dos recomeços. Não é um erro que vai decretar a nossa morte eterna espiritualmente. A gente pode se arrepender, voltar atrás e fazer a metanoia, que é a mudança de mente. Com certeza, tudo fora inesperável numa visão humana e insuportável para Noemi. Provavelmente. É verdade que algumas de nossas circunstâncias parecem muito injustas, né? E algumas perguntas ficam sem respostas, com certeza. Contudo, o servo do Senhor não pode perder de vista a verdade de que Deus é soberano sobre tudo e todos. Nada foge ao seu controle. Com essa história de Noemi, nós aprendemos que a fé significa, às vezes, disposição de deixar certas perguntas como mistérios de Deus mesmo, na confiança de que em dias melhores Ele tem se mostrado fidedigno. Devemos ser fiéis ao Deus que nos manda fazer. Ele nos manda confiar em sua providência independente das circunstâncias, mas também que nós devemos ser prudentes, não tentarmos a Deus e obedecermos às autoridades. Com um diferencial entre ímpios e crentes, entre quem serve a Deus, é a espera de uma postura de fé e confiança inabalável. É isso que Deus espera de nós. Nada de desespero, nada de temores, né? A Bíblia fala de capa a capa, né? Tem 365, não temas, não temas, não temas. Então, confiança e fé inabalável é o que Deus espera de quem o serve. Sim, existe uma forma certa para os cristãos enfrentarem adversidades. E não é fugindo dos problemas ou ignorando-os. Antes, enfrentando as tragédias da vida na certeza de que Deus é fiel para nos sustentar e prover tudo o que necessitamos. O apóstolo Pedro escreveu: pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar o sofrimento
se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso. Mas se suportais o sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Que Deus nos ajude a viver esses versículos, principalmente nesses momentos. E que a gente não tenha atitudes como a de Elimeleque, de pegar as nossas famílias e tentar fugir de um problema no nosso povo, ou de tentar ignorar, ou de se rebelar contra Deus, ou de culpar alguém. Nós temos a responsabilidade de propagar o evangelho de fé, o evangelho de confiança em Deus, dependência em Deus, de arrependimento de pecados e de mudança de vida. Então eu vou deixar hoje essa reflexão, sobre como enfrentar as tragédias da vida nesse momento tão propício, falando um pouco dessa história de Noemi e Elimeleque, a sua família, num tempo que a terra toda passava por um problema sério. Então que nós possamos estar juntos em oração, em comunhão espiritual, porque já que a gente não pode se abraçar, se beijar, se tocar, então a gente compartilha, a internet é usada de tantas maneiras ruins, erradas, então que a gente use ela ao favor de Deus, ao nosso favor, e o pastor, ele não pôde realizar essa live, e ele nos recomendou como igreja para que possamos nos próximos dias, a partir de amanhã, nos consagrar, jejuar e orar por essa situação que o país e o mundo enfrentam, pois essa é a receita divina para os dias de angústia. E aí, aproveitando, use o tempo que você vai ter em casa para ter tempo de qualidade familiar, ter tempo de qualidade espiritual, ter tempo de qualidade realizando cultos domésticos, momentos de oração. A nossa página, a partir de hoje, vai estar postando algumas recomendações de como realizar culto doméstico. Isso é uma prática que vem se perdendo ao longo do tempo, infelizmente, e que esse período acaba nos trazendo aí uma oportunidade de mudar isso, mudar esse cenário. E a gente vai começar a praticar mais isso, principalmente durante esses dias, mas não é para parar, porque isso vai passar, O pastor costuma dizer que dói, mas não mata. Mas a gente precisa aguardar e confiar em Deus, porque assim que passar esse período, a gente não pode deixar morrer essa essência de cultuar Deus no nosso lar, realizar nossos cultos domésticos, ter com os nossos filhos momentos de desenvolvimento de caráter cristão, porque cultos uma vez, 2 vezes por semana é muito pouco diante de toda a carga que o mundo traz de coisas negativas para nossa família. Então quem me dera, que a gente pudesse sempre ter diariamente cultos domésticos na nossa família. Mas se seu filho estiver com você de joelhos toda manhã ou toda noite, já vai fazer uma grande diferença. Amores, Deus abençoe meus irmãos. Muito obrigada pela companhia, pela essa força de estar junto conosco, na minha primeira live. E espero que a gente possa estar juntos aqui mais vezes e que logo, logo isso passe e volte ao normal, E que a nossa vida espiritual esteja muito mais consolidada. Então, eu gostaria de reforçar a recomendação do pastor para esses períodos, para esses próximos dias de consagração, jejum e oração. Essa é a receita de Deus para momentos de angústia, E a gente precisa estar juntos como povo de Deus, fazendo o que Deus manda. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Beijo para todo mundo. Não sei se eu falei com todos. Terezinha, que entrou depois. Ladislau. Gente, Deus abençoe. Graça e paz. Antônio, Tefa. Olha que lindo, gente. A Tefa do hospital tá conseguindo. Olha como Deus é maravilhoso, A Tefinha lá do hospital. Ruth.
Ai, tanta gente linda. Meu pai, Zé Maria, Naim, Regina, Gato, Andréia, Celso. Deus abençoe, meus irmãos. Rita, beijo, Rita. Parabéns, Richard. Ah, foi ontem, né? Feliz aniversário. Deus abençoe. Espero ver vocês na próxima live. Compartilhem. Larissa, beijo, Larissa. Beijo, meu amor. Eu falei, Antônio, né? Formal. Estamos aqui junto, ó. Josafá e Keren, dá tchau aqui pra todo mundo, participando junto. Gente, só tenho a agradecer a Deus e a vocês, né, por esse momento e que a gente possa estar juntos, então, intercedendo, amém? Beijo, tchau!